Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo a nossa aula. Deixa eu colocar aqui a minha imagem só para vocês verem que sou eu mesmo. Nessa vez, eu vou pedir desculpa para vocês que nós vamos estar fazendo essa aula de maneira remota, porque infelizmente vai ter uma reunião exatamente no horário da nossa aula e eu gostaria de participar dessa reunião sobre a coordenação do bacharelado, e vocês, como devem saber, eu sou vice, né? Então, por isso eu gostaria de participar dessa reunião e por esse motivo eu vou gravar a nossa aula. Aí eu sugiro que vocês assistam a essa gravação, podem até assistir juntos na nossa sala usual de aula, e discutam sobre ela, e depois vocês podem enviar suas dúvidas para mim e por e-mail, ou a gente pode até mesmo marcar uma reunião para hoje à noite, para tirar as dúvidas de vocês, ou amanhã, na quarta-feira, que vocês, como normalmente, estão vindo tirar dúvidas comigo, tá bom? Apenas lembrando, né, se vierem presencialmente, tenta mandar um e-mail para mim para confirmar se eu estarei na UFAL ou não. Muito bem. Para a gente lembrar, começar essa aula, eu quero lembrar a regra da cadeia que eu enunciei na aula passada, mas não falei, não demonstrei. Então, agora eu vou demonstrar. A regra da cadeia é assim: se eu tenho y igual a f de x e g igual y, desculpa, e x igual a uma g de t, duas funções, de modo que eu posso definir a composição. Para isso, então, eu tenho a imagem da G contida no domínio da F. Então, eu vou obter uma função composição, que eu vou chamar ela de H de T. H de T nada mais, nada menos é do que a F aplicada na G, certo? E essa nova função que eu obtiver, desculpa, são duas funções, faltou eu escrever assim aqui, né? São duas funções diferenciáveis, tais que faz sentido eu escrever a composição, deriváveis, que faz sentido eu escrever a composição, então a composição é derivável. E além de ser derivável, eu sei que a derivada dessa função h, ela é a derivada da f aplicada na g vezes a derivada da g. Ou, seguindo as notações que nós apresentamos na aula passada, dy por dt é igual a dy por dx, enxergando essa função aqui, ó, em função de x, vezes dx dt, enxergando essa daqui. Tudo bem? Dessa maneira, então, nós temos a regra da cadeia. Vamos apresentar aqui a demonstração dela rapidamente. Demonstração. Para a demonstração, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular o limite do quociente de Newton, certo? Então, a nossa ideia principal é calcular h de t menos h de t0 sobre t menos t0, fazendo o limite de t indo a t0, porque eu quero calcular a derivada da h, certo? Num ponto t0. Na verdade, eu vou mostrar isso aqui, ó, com t0, tá bom? Vou mostrar essa expressão com t0, tá certo? Então, para isso, o que eu vou fazer? Bom, então vamos iniciar.
eu vou pegar, onde que está o T0? O T0 está no domínio da G, sempre, que é o domínio da H. Então, eu vou pegar, seja T0, um ponto no domínio da G, certo? Bom, e vai ser importante aparecer a derivada da F. A derivada da F vai acontecer em qual ponto? Vai acontecer no ponto G de T0. Esse ponto, eu vou dar um nomezinho para ele. Eu vou chamar de P, certo? Então, eu pego esses dois caras. Esse cara, então, G do T0, que é o P, está no domínio da F. Isso é uma coisa importante. Bom, agora eu vou escrever as coisas que eu tenho. O que eu tenho? Eu tenho que a minha função f e a minha função g, ambas são deriváveis. Se ambas são deriváveis, o que eu vou ter? Como f e g são deriváveis, eu vou ter que o limite, a f é derivável no p, então eu tenho que o limite de x da p da minha f de x menos f de p sobre x menos p dá o f' de p. E eu sei que o limite de t indo a t0 da minha g de t menos g de t0 sobre t menos t0 dá o meu g' de t0, certo? Eu sei essas duas coisas, tudo bem? Agora, eu vou lembrar uma coisa que nós fizemos uma vez lá no início da parte de derivada. O que nós fizemos lá no início da parte de derivada? Lembre-se que... Lembra que eu fiz... falei rapidamente que a reta tangente aproxima a função quando eu estou próximo de um ponto. Então, eu vou usar isso nesse momento. Então, lembre-se que, como f é derivável em p, nós temos que a f certo. Nós temos que a f de x se escreve como, aqui está a equação, a definição, desculpa, da tua função que dá a reta tangente, lembra? E isso dá um erro, certo? Isso dá um erro. Para todo x pertencente ao domínio da f. Isso dá um erro. E o que a gente tinha? A gente sabia algo desse erro. O que a gente sabia desse erro? Nós sabíamos que o limite de x indo a p do e de x sobre x menos p é igual a zero. Tá bom? Nós sabíamos isso. Muito bem. Agora vamos continuar. Agora eu vou calcular, de fato, o quociente de Newton. Então, eu venho e faço assim. Eu vou ter o seguinte, quociente de Newton. Agora eu vou escrever quem são H? Quem é H? A H é a F aplicada na G de T. Então, isso daqui vai ser F de G de T menos F de G de T0 sobre T menos T0. Esse bichinho vai ser igual... Agora eu vou usar a expressão acima. Essa daqui que eu escrevi, AF. Só que eu vou usar ela para colocando G de T no lugar de X. Então, vai ficar aqui, ó. F de T... Desculpa. Vou ficar aqui com F de P... mais f de p, mais f' de x, mais x é g de t.
vezes x menos p mais o e de x. Tudo isso dividido por, vem até aqui, por t menos t0, tá bom? Só usei essa expressão aqui, ó, tá bom? Vou dar um nome para ela, estrela, estou usando estrela aqui, tá bom? Agora, eu venho e observo o seguinte, isso é igual a... Agora eu vou colocar quem é... desculpa, no lugar de x é g de t. Então, aqui é g de t. G de t, tá bom? Agora, eu vou ter, então, o seguinte. Aqui eu fechei esse cara, faltou fechar com menos f do g do t0. Tinha faltado esse termo. Muito bem. Agora, eu observo o seguinte. Quem é P? P é g de t0. Se P é g de t0, então esse termo aqui é igual a esse termo. Se anula. O que vai sobrar vai ser, então, a F'. Aqui é o G no P, né? F' no P. P é o meu G de T0, certo? Aqui eu escrevi errado, desculpa. Aqui era para ser P. Certo? F de x é igual a F de P, mais F' de P vezes x menos P mais o resto. Então, aqui, só para ficar bonitinho, vamos colocar P. Tá bom? Assim fica melhor. Agora, o que vai acontecer? Então, eu vou ter F' de P. Deixa eu aproximar as coisinhas aqui. Não vai ficar legal. Deixa eu só tirar esse cara aqui. Eu vou colocar um P aqui, só que nem estava, né? Fica P aqui, pronto. Agora vai ficar F' de P vezes G de T menos P sobre T menos T0 mais... importante, né? Não era X, é G de T. Então, aqui é E de G de T. Mais o E de G de T, esse sumiu, sobre T menos T0. Agora, eu observo o seguinte, agora eu vou passar o limite com T indo até zero. Eu vou usar aqui o limite da soma é a soma dos limites, blá, 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 certo? De novo, né? Quem é P? Vou colocar quem é P, G de T0. Agora, eu observo o seguinte, então, por outro lado... Então, vamos calcular os limites. Quem é o limite desta parcela aqui, verdezinha? O limite da verdezinha vai ser limite de t indo a t0 do g de t menos g de t0 sobre t menos t0. Esse cara nós calculamos, nós já sabemos que é o g' de t0. E o outro? O outro é limite. O outro que eu digo é essa parcela aqui, ó. Quem vai ser o limite dessa parcela? Vai ser o limite de t indo a t0 do e do g de t sobre t menos t0, certo? Agora, aqui eu vou observar o seguinte, esse cara é igual ao limite de t indo a t0 do e do g de t, vou fazer aqui a seguinte coisa, ó, dividido por g de t menos g de t0, estou dividindo por esse cara, para isso eu pago um preço. Vou colocar aqui, ó, de t menos g de t0 sobre
t menos t0. Observa que esse termo eu já conheço. Eu sei que ele vai para g' de t0. E esse termo aqui, eu gostaria que ele fosse para zero. Porque daí, ele indo para zero, eu tenho que esse limite dar zero. Mas por que, de fato, ele vai para zero? Vejamos, ele vai para zero, pois se eu fizer o limite de t indo a t0 do e do g de t sobre g de t menos g de t0, eu posso pensar que eu faço tipo uma mudança de variável, que eu vou chamar x do g de t. E daí, esse cara vai dar o limite. Bom, quando t vai para t0, o x vai para onde? O x vai para o g de t0, certo? Então, eu vou ter aqui, ó, e de x sobre x menos g de t0. Mas quem que é o g de t0? O g de t0 é o meu p. Então, aqui eu vou ficar com p e aqui também eu terei p. P aqui, P aqui. Porque o G de T0 é igual a P. E agora, eu me lembro desse limite. Eu já vi ele, está aqui, ó. É esse duas estrelas, certo? Então, por causa desse duas estrelas, esse limite dá zero. Como eu gostaria de fazer, certo? Gostaria, em cima, de usar que esse limite é zero. Então, dessa maneira, eu tenho que esse limite aqui dá zero. Agora, eu volto para fazer todas as continhas. Volta aonde? Volta aqui, nesse que eu vou chamar de triângulo. Então, por triângulo, eu vou ter, vejamos, o limite desta coisa aqui, limite de t, então até zero desse cara, é igual. Lembrando que esse limite é exatamente caso exista o h' do t0, né, que é o que a gente gostaria de mostrar. Ele é igual a isso aqui. Limite de t indo a t0, isso aqui. Certo? Agora eu venho e faço as contas. Quero um t, né? Certo. Agora eu faço as contas. Horas. Horas. Esse daqui, nós sabemos que é o g' do t0. Esse daqui, nós vimos acima, né? Nesse ponto, que ele é zero. Então, esse limite vai dar f' de P vezes g' do T0, mais zero. Mas isso é f', quem é o P? É o G do T0, vezes g' de T0. E acabou, tá bom? Muito bem, está feita a demonstração. Agora nós vamos fazer diversos exemplos de regra da cadeia. Utilizando, podemos usar tanto essa, fazendo mais exemplos. Começamos alguns na aula passada, vamos fazer outros nesta aula. Calcule f' de x quando a f de x é igual a 3x ao quadrado mais 1 ao cubo. Vou fazer esse daqui de duas maneiras. Solução que nós fizemos na aula passada.
e u é igual a 3x ao quadrado mais 1, então, horas, o teu y vai ser u ao cubo, tá bom? Logo, pela regra da cadeia, f' de x, eu quero calcular a derivada. F' de x é a mesma coisa do que dy por dx. Agora, pela regra da cadeia, isso é a mesma coisa que dy du vezes du dx. Quem é o du dy dx? Olha essa expressão, né? É o 3 u ao quadrado. Quem é o du dx? Olha essa daqui. Vai ser vezes o 3 vezes 2x mais 0. Então, vai ser 3. Quem é o u? 3x ao quadrado mais 1 elevado ao quadrado, vezes 6x. E acabou. Tá bom? Essa é a derivada. Vamos ver da outra maneira. Como seria com a outra solução? Solução 2. Na solução 2, eu quero calcular a minha f. Dessa maneira. Na minha solução 2, eu vou fazer assim, ó. Denotando vamos chamar h de u como sendo u ao cubo e g de x como sendo 3x ao quadrado mais 1. Denotando isso, temos que a minha f de x vai ser igual a... Bom, h é elevado ao cubo. A f de x é 3x ao quadrado mais 1 elevado ao cubo. Então, vai ser a h aplicado no 3x ao quadrado mais 1. E 3x ao quadrado mais 1 é a g de x. Então, essa aqui vai ser a h aplicada na g de x. Logo, nós vamos ter, pela regra da cadeia, que a f' de x vai ser igual a h' de 3, h' de g de x vezes a g' de x. Ou seja, ela vai ser... Quem é a h' de u? A h' de u é 3u ao cubo. Então, esse cara vai dar 3u ao cubo, mas no lugar do u eu vou colocar o g de x. Quem é o g de x? É o 3x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Vezes a g'. Quem é a g'? É o 6x. Observa que nós obtivemos o mesmo resultado. Maneiras de fazer muito bem. Seguindo. Então, agora vamos fazer o item B do exemplo. No item B, eu quero calcular a derivada da f quando a f é cosseno de 3x. O que eu posso fazer nesse caso? Eu posso fazer assim, solução. Eu posso fazer assim. Eu posso denotar eu posso denotar g de x como sendo 3x e h de u como sendo cosseno de u. Desse modo, eu vou ter então que eu vou ter que a minha h de x vai ser nada mais nada menos do que a h aplicada na g de x. Consequentemente, a f' de x vai ser a h'
da g de x vezes a g' de x. A h' vai ser a derivada do cosseno. A derivada do cosseno é o menos seno. Vezes a derivada da g. A g é o 3x, a derivada vai ser 3. Então, isso aqui vai ser menos 3 seno de 3x, certo? Às vezes parece que esse jeito ele é complicado, mas esse jeito ele tem uma vantagem que ele vai te facilitar quando você for trabalhar mais de cabeça, fazer as coisas, precisar fazer as contas mais rápido. Por quê? A maneira de interpretar ele é mais simples. É a derivada da função de fora, aplicada na de dentro, vezes a derivada da de dentro. Veja só como que é simples, né? De se lembrar desta maneira. A outra também é simples, só que você tem que escrever um pouco mais. Muito bem. Vamos fazer outro exemplo. Agora eu vou fazer o outro exemplo usando o Leibniz, que imagino que vocês tenham gostado mais dele, já que geralmente os alunos que vêm pela primeira vez gostam mais do Leibniz. E depois, com o tempo, vão gostando mais da outra maneira. Então, o exercício é: calcule dy por dx. Quem vai ser o dy por dx? Vamos à solução. Eu vou chamar, então, u por x ao quadrado mais 1, mais 3. Deste modo, nós vamos ter que dy por dx, de novo, é sempre assim, é dy du vezes du dx. Ele vai ser igual, então, a quanto? Bom, o meu y, antes eu deveria reparar isso, né? O meu y, se o u é x ao quadrado mais 3, o meu y é o ln de u. Então, quem é o dy du quando o y é o ln de u? É 1 sobre u. Vezes a derivada do u. Quanto que é a derivada do u? 2x. Então, vai dar 1 sobre u. Quanto que é o u? É o x ao quadrado mais 3. Vezes 2x. Então, o resultado final vai ser 2x sobre x ao quadrado mais 3. Está feito. Tudo bem? Vamos ao próximo exemplo. Agora, no próximo exemplo, um pouquinho mais elaborado, sabendo que uma função f de r em r é derivável e f' de meio é igual a 4, e também fazer assim, derivável tal que a f' é igual a 4, e eu vou pegar uma g e vou definir essa g como sendo a f aplicada no cosseno de x. Aí eu peço para vocês, calcule a g' do π sobre 3. Como que eu faço essa solução? Bom, faço. Você vem e faz assim a solução. A tua g', você poderia, se você tiver dificuldade, você pode fazer assim, ó, denotando aqui, só para eu ajeitar aqui, não é ainda a explicação, aqui eu estou ajeitando o exercício, tá? G de x. Agora sim, vamos voltar à explicação. Denotando. Eu poderia denotar por h de x, cosseno de x, e eu vou ter que a sua g de x vai ser a f aplicada na h de x. Agora, pela regra da cadeia, eu vou ter que g' de x
é igual a f' aplicada na g de x vezes a h' de x. Agora, vamos lá comigo. F' dá h de x. Quem é h de x? Cosseno de x. Vezes a h'. Quem que é a h'? É o menos seno. Tá bom? Então, eu vou ter aqui menos seno de x, f' de cosseno de x. Tá bom? Muito bem. Agora, eu vou aplicar no ponto. Qual o ponto que eu quero? Eu quero g' do π sobre 3. Portanto, g' do π sobre 3 vai dar igual a menos seno do π sobre 3 vezes f' do cosseno do π sobre 3. Agora, para terminar, eu me lembro. Quem é o seno do π sobre 3? É o raiz de 3 sobre 2. Quem é o cosseno do π sobre 3? É o meio. Tá bom? Então, esse cara vai dar menos raiz de 3 sobre 2. O f' do meio foi dado por hipótese, é 4. Logo, a solução desse exercício vai ser menos 2 raiz de 3. Tudo bem? E terminamos o exercício. Vamos ao próximo exemplo. No próximo exemplo, eu vou pegar assim, ó. Exemplo. Dada g derivável, temos. Então, eu vou ter item A. Vamos calcular quem é a derivada do e elevado a g de x. Quem é a derivada disso? Vejamos, eu posso fazer assim. Se eu tiver dificuldade, posso colocar aqui, ó, d dx do e elevado a g de x. Vamos mudar a variável. Aí eu posso fazer assim. Eu posso chamar... Calma aí que deu um falso contato, voltou. Aí eu posso chamar a minha g de x de u. Com isso, eu vou ter aqui d dx do e elevado a u. Agora, eu uso a regra da cadeia. Então, isso vai ser d du do e elevado a u vezes du dx. Quem é a derivada do exponencial? Por que eu fiz isso? Né? Uma coisa importante a destacar. Porque, a priori, você tem u aqui e tem x. Seriam distintos, né? Então, eu quero deixar o mesmo. O mesmo eu faço isso usando a regra da cadeia, certo? Essa é a ideia principal. Agora, a derivada do exponencial é o próprio exponencial, vezes o du dx. O du dx, a derivada dele vai ser a g'. Então, esse cara vai ser o exponencial do g de x vezes a g'. Então, essa é uma coisa que você vai usar muito, certo? A derivada do exponencial aplicado numa função é o exponencial aplicado nessa função vezes o g'. Tá bom? Item B. Agora, e se eu pegasse com ln? É exatamente a mesma coisa. Primeiro você pode fazer isso aqui. Depois você pode colocar u como sendo o g de x. E daí você vai ter aqui ddu do ln de u. E pela regra da cadeia, isso vai ser igual a d. Aqui eu pulei um passo, né? Eu já estava colocando a regra da cadeia. Vamos lá. dx, e depois você vai ter ddu do ln de u vezes du dx. Quem é a derivada do ln? É 1 sobre u. Vezes a minha du dx, que vai ser o g' de x. E esse cara aqui é igual a 1 sobre g de x vezes g' de x, que é g' de x sobre g de x. Lembrando que isso só acontece desde que
o g de x seja estritamente maior do que zero. Porque você vai aplicar o ln no g de x. Então, onde que está definido o ln? Apenas para valores maiores do que zero. Muito bem, próximo. Exatamente da mesma maneira, eu posso também calcular cosseno do g de x linha. O que é isso? Exatamente igual. Derivada do de fora vezes o de dentro. Quem é a derivada do de fora? Derivada do cosseno ou menos seno. Vai ser menos seno do g de x multiplicado pela derivada desse cara, do g. Aí só para não dar confusão, né? Se está para dentro ou está para fora do seno, a g' está para dentro ou para fora do seno, eu vou escrever dessa maneira. Certo? A mesma coisa se fosse com seno. Esse cara, então, vai dar cosseno, que é a derivada do seno, vezes o g'. Tudo bem? Então, dessa maneira, nós fazemos esse exercício. Joia? Vamos ao próximo. Agora, eu vou usar essas coisas, certo? Agora eu já posso fazer direto. Então, não se esqueçam. Derivada de e elevado a g de x é e elevado a g de x vezes a g'. Derivada do ln de g de x é 1 sobre g de x vezes o g'. Ou, dá mesmo, g' de x sobre g de x. A derivada do cosseno do g de x vai ser menos g' de x vezes seno de g de x. A derivada do seno de x vai ser, então, simplesmente g' de x vezes cosseno de g de x. Certo? A gente vai usar essas coisinhas nos próximos. Muito bem. Então, agora vamos fazer mais um exemplo. Se eu pegasse, por exemplo, y igual a x ao quadrado vezes e elevado a 3x e pedisse para vocês, calcule dy por dx. O que você vai fazer? Você vem e vamos trabalhar com isso. Então, dy por dx é simplesmente, lembrando, uma notação para a derivada de x ao quadrado e elevado a 3x. Essa é uma derivada de um produto. Produto de quem? X ao quadrado com e elevado a 3x. Qual que é a regra do produto? É a derivada do primeiro vezes copia a segunda, mais copia a primeira e derivo a segunda. Aí eu venho e faço. Quem é a derivada do x ao quadrado? 2x. Copio o e ao cubo. Mais x elevado a 3x, na verdade. Mais x ao quadrado. Quem é a derivada do e elevado a 3x? Acabamos de brincar com isso, né? É o e elevado a 3x vezes a derivada do 3x, que dá 3. Então, esse cara vai ser 2x e elevado a 3x mais 3x ao quadrado e elevado a 3x. E está feito. O livro faz mais um passo. Não precisa, mas se você quiser, você pode fazer. Eu percebi já, alguns alunos vieram conversar comigo, né, que vocês estão fazendo para poder checar, né? Então, vamos lá. Qual é o fator em comum? Você tem x e elevado a 3x. Então, vai sobrar aqui 2 mais 3x. Tá bom? Muito bem, isso está feito. Seguinte. Vocês se lembram de derivada de ordem superior? Segunda, terceira, quarta, blá, blá, blá. Vamos fazer um exercício que envolve isso. Exemplo. Mais um exemplo. Então, vamos lá. Seja y igual a x elevado a menos 2x. Aí, o exercício é assim. Mostre que d2y, dx2, ou seja, a derivada segunda
mais 4 dy por dx mais 4y é igual a zero. Esse é o exercício. Vamos demonstrar? Vamos lá. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular essas derivadas. O y eu sei. Ó, eu tenho que calcular, saber quem é y, quem é dy por dx e quem é d2y dx2. Tá bom? Temos que saber cada um desses termos, quem são eles. Então, vamos lá. Para fazer isso, eu começo fazendo assim, ó. Note que quem vai ser o dy por dx? dy por dx nada mais, nada menos é do que a derivada do y. Quem é y? X elevado a menos 2x. Quem é a derivada dele? Bom, regra do produto. Derivada do primeiro vezes copia o segundo. Mais copia o primeiro, derivada do segundo. Aí, esse termo vai dar 1 vezes e elevado a menos 2x mais x. A derivada desse vai dar o exponencial vezes a derivada do menos 2x, dá menos 2. Então, esse cara vai dar igual a e elevado a menos 2x menos 2x elevado a menos 2x. Tá bom? Tenho isso. Agora eu vou fazer o outro. d2y por dx2. O que é isso? Lembra? É a derivada da função derivada. Quem é a função derivada? Já vimos. A função derivada é o e elevado a menos 2x menos 2x elevado a menos 2x. A derivada disso, quanto que vai dar a derivada disso? Bom, regra da soma primeiro, né? Na verdade, da subtração. Derivada desse menos a derivada do 2x elevado a menos 2x, linha. Agora, eu vou vir e nesse primeiro eu posso já aplicar a regra da cadeia. Dá a derivada do exponencial vezes o que está dentro do exponencial. O que está dentro do exponencial é menos 2x. A derivada dele dá menos 2. Menos. Agora, no outro, eu vou usar a regra do produto. É a derivada do primeiro, copia o segundo. Mais, copia o primeiro. Desculpa. Derivada do primeiro, copia o segundo. Mais, copia o primeiro e deriva o segundo. Agora, aqui você vai ter menos 2, e elevado a menos 2x, menos derivada do 2x dá o 2, e elevado a menos 2x, mais 2x. Agora, a derivada desse é aquela história, derivada do exponencial. Derivada do exponencial é o próprio exponencial, vezes o que está dentro do exponencial. O que está dentro do exponencial? Menos 2x. Quem é a derivada do menos 2x? Menos 2. Então, isso vai dar menos 2 e elevado a menos 2x menos 2 e elevado a menos 2x menos 4x e elevado a menos 2x. Certo? Isso vai dar igual a menos 2 elevado a menos 2x menos 2 elevado a menos 2x mais 4x elevado a menos 2x. Então, isso vai dar menos 4 elevado a menos 2x, mais 4 elevado a menos 2x. Bom? 4x. Aqui faltou, copiei, faltou eu copiar um x. Comi ele. Muito bem. Certo. Então, voltando, o que eu quero fazer? Eu quero mostrar essa igualdade. Para mostrar essa igualdade, eu calculei primeiro as derivadas. Agora, eu vou mostrar ela. Então, vamos lá. Vamos mostrar agora essa igualdade.
deste modo. Aqui, deixa eu só apagar essa coisinha. Pronto. Então, quem foi a derivada segunda? Vou colocar aqui a derivada segunda. A derivada segunda deu essa quantia. Então, vou colocar aqui essa quantia. Aqui. Só vou aqui diminuir um pouquinho os espaços para caber tudo aqui. Certo? Mais 4. Agora o outro. Quem é o outro? Mais 4 vezes a derivada primeira. Quem foi a derivada primeira? Opa, foi demais. Aqui está a derivada primeira. Coloca a derivada primeira aqui. Vamos lá, derivada primeira. Certo? Deixa eu diminuir um pouquinho. Coloquei a derivada primeira. Mais 4 vezes o y. Quem é o y? Lembrando, é esse termo aqui. Então, vamos lá, copiar ele. Copio o y e coloco ele lá. Agora é só fazer conta. Então, eu vou ter aqui menos 4e elevado a menos 2x, mais 4x elevado a menos 2x, mais 4e elevado a menos 2x, menos 8x elevado a menos 2x, mais 4x elevado a menos 2x. Bom, vamos agora ver. Vou pintar de verde. Observa que esse termo é exatamente igual a esse termo. Então, dá zero. Agora, observa também que, somando esse termo com esse termo, eu tenho 8x elevado a menos 2x, que quando eu subtrair com esse termo, dá zero. Portanto, isso dá zero e é exatamente o que eu queria mostrar. O exercício, lembra? Era para mostrar que d2y por dx2 mais 4dy por dx mais 4y é igual a zero. Tá feito? Feito o exercício. Muito bem. Seguindo. Agora, vamos pegar y igual a cosseno de 5x. O exercício é, calcule d2y por dx2. Então, eu vou ter que calcular a derivada segunda. Como que eu faço para calcular a derivada segunda? Vamos lá, solução. Primeiro, lógico, eu vou calcular a derivada primeira. Note que dy por dx é igual. Bom, quem é dy por dx? É a derivada do cosseno de 5x. Quem é a derivada dele? Olha, nós acabamos de ver. Derivada do cosseno de g de x é a derivada do cosseno, que é o menos seno, aplicada na g, vezes a derivada da g. Então, isso daqui vai ser a derivada do cosseno, que é o menos seno do 5x, multiplicado pelo derivada do 5x, que dá 5. Aí, que nem eu fiz da outra vez, só para não ficar na dúvida, esse 5 está dentro ou fora do seno? Eu vou brincar assim, na verdade, tá? Só para não ter problema, certo? Esse pontinho aqui atrapalhou tudo. Pronto. Então, vai ficar assim, ó. 5 seno de x, certo? Para não ter problema. Agora, eu vou calcular, preciso calcular a derivada segunda. Quem é a derivada segunda? É a derivada da derivada primeira.
Quem é a derivada primeira? Nós calculamos. É o menos 5 seno de 5x. Quem é a derivada disso? Ora, isso aqui é simplesmente menos 5 derivada do seno de 5x. Quem vai ser a derivada disso? Ora, igual nós fizemos agora há pouco. Copio o menos 5 e faço derivada do seno, é cosseno, vezes a de 5x, vezes a derivada do de dentro. Quem é a derivada do 5x? É o próprio 5. Então, fica 5 cosseno de 5x. Eu já tinha um menos 5 multiplicado 5 cosseno de 5x. E agora está feito. Tudo bem? Muito bem. Muito bem. Agora, vamos pensar no seguinte. Agora eu vou pegar, seja g uma função derivável e n um número natural diferente de zero. Então, um número pertencente, vou fazer assim. Reais não. Não reais. N natural sem ser zero. Tá bom? Aí, nós vamos ter o seguinte. Temos... Na verdade, pode até ser mais do que natural. Pode até ser inteiro. Pode até ser inteiro. Aí nós vamos ter o seguinte, item A. Quanto dá g de x elevado a n e depois eu derivo? Quanto que dá isso? Horas. Aqui você pode fazer aquelas mudanças. Você primeiro pode fazer assim, ó. Lembra? X do g de x elevado a n. Certo? Agora, o que eu vou fazer? Vou fazer uma mudança de variável. Ou aplicar a regra da cadeia. E para isso eu chamo u de g de x. Então, eu vou ter aqui d dx de u elevado a n. Tá? Agora, regra da cadeia. d du do u elevado a n vezes du por dx. Agora, para terminar, o que eu observo? Esse cara, derivada de u elevado a n, vai dar n u elevado a n menos 1, vezes o meu du dx. Quanto que dá o du dx? Vai dar o g'. Então, isso vai dar n, u é g de x, elevado a n menos 1, vezes g' de x. Tá feito. Certo? Item B. No item B, eu vou pegar g de x elevado a 1 sobre n e derivo isso. Quanto que vai dar? Então, vai dar 1 sobre n, g de x... já estou indo direto. Desculpa. É o costume. Então, primeiro, estou fazendo aqui devagarzinho para todo mundo entender. Então, primeiro, d dx do g de x, tudo isso elevado a 1 sobre n. Tá? Agora, eu vou chamar u do g de x. Com isso, eu vou ter d dx de u elevado a 1 sobre n. Agora, isso aqui é d du de u elevado a 1 sobre n vezes du por dx. Então, esse cara vai dar 1 sobre n, u elevado a 1 sobre n menos 1, vezes du dx, que é a g' de x. Consequentemente, eu vou obter 1 sobre n, a u é g de x, elevado a 1 menos n sobre n, só fiz a continha ali, vezes g' de x. E está feito.
Certo? Tá certo. Muito bem. Agora, eu posso aplicar essas coisas. Por exemplo, eu poderia fazer, calcule dy por dx quando, dois pontos, item A, y é igual x mais 1 sobre x ao quadrado mais 1 elevado à quarta. E no item B, com y Eita, apareceu aqui recording is on. Pode ser que eu tenha caído aqui em algum momento. Então eu vou voltar a compartilhar a minha tela. Qualquer coisa depois eu dou um jeito aqui. Certo. Então, agora o que eu vou fazer? Vou calcular a derivada desse cara. Como que eu faço para calcular a derivada desse cara? Eu pego e faço assim. Então, dy por dx ele vai ser o quê? É igual o de cima. Derivada de elevado à quarta é 4x mais 1 sobre x ao quadrado mais 1 elevado a 4 menos 1, vezes a derivada do de dentro. Quem é a derivada do de dentro? É o de baixo ao quadrado, vezes a derivada do de cima, vezes o de baixo. Menos, copia o de cima e faz a derivada do de baixo. Então, eu vou obter 4x mais 1 sobre x ao quadrado mais 1 ao cubo, vezes, embaixo eu vou obter x ao quadrado mais 1 ao quadrado, x ao quadrado mais 1, menos 2x ao quadrado, menos 2x. Com isso, eu obtenho, então, o 4x mais 1 sobre x ao quadrado mais 1 elevado ao cubo, vezes menos x ao quadrado, menos 2x mais 1, tudo isso dividido por x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Está feito. Certo? Muito bem. Agora eu vou fazer o outro. O outro é uma raiz cúbica. Como que eu faço para raiz cúbica? Então, essa aqui é a solução para o A. Agora vejamos o B. Para o B, eu observo o seguinte. Primeiro, eu quero fazer o dy dx desse cara. Então, eu quero dy dx da raiz cúbica de x ao quadrado mais 3. Mas eu observo que essa raiz cúbica eu posso escrevê-la como sendo x ao quadrado mais 3 elevado a 1/3. Tá bom? Com isso, eu faço o seguinte, mesma coisa, derivada de elevar a 1/3. O que isso vai ser? Vai ser 1 sobre 3 vezes x ao quadrado mais 3 elevado a 1/3 menos 1, vezes a derivada do x ao quadrado mais 3, que é 2x. Então, isso vai ser igual a 1/3
x ao quadrado mais 3 sobre menos 2 sobre 3 vezes 2x, tá bom? Agora, eu observo que isso é a mesma coisa do que x ao quadrado mais 3, é a mesma coisa do que ao quadrado elevado a menos 1/3, certo? Vezes 2x. Isso é a mesma coisa do que 1 sobre 3, 1 sobre x ao quadrado mais 3 ao quadrado elevado a 1/3 vezes 2x. Consequentemente, eu vou obter 2x sobre